Eu vou aproveitar que eu tenho uns minutos, um tempinho. Meu filho não acordou ainda, daqui a pouco ele acorda e vem aqui no meio da gravação, mas por enquanto tá dormindo. E tem uma história que eu acho que deve ser registrada. Acho que deve ser registrada porque acho que Deus não permite nem o mal se dele não poder tirar um bem. E eu acho que essa história, acho que ela foi permitida, foi possível para que a gente possa tirar uma lição. Vou contar uma história de um amigo meu chamado João. O João é um cara que ele viveu perdido na vida. Tá? Eu vou tentar resumir bastante, deixa eu ver o que é importante, só a informação importante para passar. O João era um cara que estava perdido na vida e um dia, lá por uns 15 anos de idade, ele participou de um retiro cristão que foi lhe apresentado a experiência do Espírito Santo. Esse jovem ressignificou toda a vida dele a partir daquela experiência do Espírito Santo e colocou alguns nortes na vida dele, uma inversão de valores, assim. Os valores dele passaram a ser valores humanos acima dos valores materiais, os valores, coisas de satisfação do próprio ego. Ele, a partir dos 15 anos, ele começou a aprender e depois a ensinar aquela mensagem, aquela verdade que foi importante na vida dele. Aí o João foi chamado a, a morar dentro do ambiente religioso, tá? Numa outra cidade, para seguir se dedicando ao trabalho dele. Ele seguiu fazendo voluntariamente um trabalho cristão mais amplo, de maior reconhecimento da igreja local, tá? Apesar de nunca ter tido um reconhecimento da igreja oficial da igreja, mas a igreja local, todo mundo sabia que ele fazia um trabalho cristão. E é um cara que focado no trabalho cristão e com uma ética, vamos dizer assim, não vamos botar virtudes cristãs tão elevadas, que ele não era um santo, mas com uma ética assim bem determinada, assim, tudo aquilo que é ético, tudo aquilo que é pertinente à função dele, e não fazia nada que não fosse decente, honesto, enfim, ele trabalhava, comia, dormia, trabalhava e fazia a atividade cristã dele. Quando a pessoa que convidou ele, que convidou o João para ir para a cidade, saiu, ele foi para trabalhar para a prefeitura. Ele começou a trabalhar na prefeitura e começou a fazer um trabalho cultural, mas aplicando aqueles valores que ele aprendeu na sua vida cristã. E isso aí o João já tinha uns 25 anos já. Ficou 10 anos nessa caminhada. E esse emprego na prefeitura oficialmente era de estagiário. Ele ganhava uma ajuda por fora e era uma ajuda bem interessante, era bem boa. Então ele, na verdade, ele até os mais de 25 anos ele não tinha uma carreira profissional. Ele só tinha uma carreira religiosa e sem estar oficialmente ligado à igreja. Então ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Só vontade de multiplicar aquela experiência que ele tinha. Quando foi chegando perto dos 30 anos, ele decidiu que tinha que começar a se preocupar um pouco com a vida dele também. E aí ele resolveu mudar de cidade, enfim, fazer outros planos. Mas nisso, tá? Nisso, na trajetória de vida dele, dentro do trabalho que ele fazia na igreja e depois na prefeitura, ele conheceu, ele trabalhava com gente, ele tinha um trabalho que era feito com crianças, com jovens, com adultos. Dentre as crianças, por ele ser de uma cidade diferente, por ele ser de uma cidade maior, as meninas se encantaram pelo João. O João não se deixou levar por aquilo. Nunca teve nenhum tipo de relacionamento com nenhuma das meninas que participavam do trabalho dele. Porque o João era um cara muito ético, muito focado.
Aí, as meninas, com o tempo, largaram aquele pensamento de pensar no João de uma forma diferente, até porque o João, ele tem uma característica bem grande. Ele era bem feio, e ele era bem pobre, porque por melhor que ele ganhasse, ele aplicava tudo aquilo que ele ganhava no próprio trabalho dele. Ele era feio, pobre, e olha, eu vou dizer, eu conheço o João e não vejo um grande atrativo no João, até hoje não entendo assim, mas vá saber, né? Mulher é um bicho misterioso também. Sempre tinha alguma interessada, né? E nesse grupo de meninas que depois se tornaram moças, uma delas persistiu nessa história daquela paixão pelo João. Ela vinha numa história de vida bem complicada dentro de casa, que depois ela passou a contar essa história nos grupos religiosos que ela começou a participar com o João e com mais pessoas. Ela começou a contar essa história, uma história muito triste de vivência familiar, que ela queria mudar na vida, enfim. E todos começaram a perceber que ela tinha essa admiração diferente pelo João, essa apreciação diferente pelo João, enfim. E o João, quando foi embora para uma outra cidade, para ter uma vida profissional, já pensando em ter uma história oficial, assim, que ele não tinha curso nenhum de nada, ele não tinha nada, ele era um cara que só se preocupou nas questões da igreja, e até perto dos 30 anos ele não tinha qualificação nenhuma para nada. Tá? Na verdade, quando ele foi para essa outra cidade maior, ele chegou a cogitar em trabalhar de lixeiro, porque ele queria começar a vida por algum lado, por alguma profissão, e a qualificação que ele tinha era muito pouca, apesar de ter entregado a vida toda para fazer as coisas da igreja. Depois, a igreja, ela às vezes te dá só um muito obrigado e Deus te acompanha. E foi o que o João recebeu, né? Um muito obrigado e Deus te acompanha. Aí quando ele chegou nessa outra cidade, e essa moça que persistiu nessa intenção de viver junto com o João foi bem claro, disse, olha, eu estava fazendo um trabalho assim, assim, nessa cidade, ele tinha uma boa diferença de idade da moça, a moça era aluna dele, ele tinha 12 anos de diferença para a moça. Ele falou assim, ó, eu não vou aí, eu não vou na cidade de forma alguma pegar você ou enfim, eu não vou ir aí. Se você tiver essa intenção firme no teu coração, na tua vida, esse propósito de viver com alguém dentro daquela filosofia que era do João, que era tentar fazer da vida um lugar melhor, da história um lugar melhor, assim, tivesse esse pensamento cristão, assim, de tentar que as coisas concorressem para o bem maior, sabe, para um bem maior, ponto, né? A pessoa, tudo que o João falava, a pessoa dizia amém, dizia, não, é claro que eu quero mudar minha história de vida, eu quero ter uma família, eu quero você do teu lado. Eu nem vou dizer aqui as questões de amor, assim, porque as coisas de amor escritas, firmadas, prometidas, foram inúmeras, assim, foi uma história que começou muito bonita, como muitas histórias de amor começam muito bonitas. A pessoa foi para a cidade do João, foi com uma mão na frente e outra atrás, uma mão na frente e a outra atrás, sem nada, tá? Basicamente, o João teve que até adquirir coisas até para a própria higiene pessoal da pessoa, tá? Coisas que o João não conhecia, o universo que o João não conhecia muito, porque a mulher precisa de mais coisas, precisa de coisas para a vida dela. O João providenciou tudo. O João, essa pessoa tinha algumas metas de trabalhar, isso e aquilo. Aí o João já tinha emprego preparado para ela, já tinha tudo pronto para ela, para essa pessoa começar a vida dela, enfim. Eles se casaram e tiveram uma filha. A partir do casamento, tá? Um pouquinho antes do casamento até, o João começou a notar que essa pessoa ela se mostrava muito irritada em alguns momentos. E o João começou a desculpar aquilo
não sei se é por causa da base cristã que ele tinha, que tinha mania de querer perdoar tudo e achava que com perdão as coisas iam mudar, e só amando e perdoando a pessoa muda. Às vezes não. Às vezes, por mais que Deus seja um Deus de amor e de perdão, não é toda a humanidade que aceita Deus. Não é por você ser uma pessoa que aplica o amor e o perdão que todo mundo vai acolher amor e perdão vindo de você. Então ele procurava relevar as irritações, os descontentamentos, os acessos da pessoa. A pessoa tinha acesso de fúria, acesso de ira. Tudo. Ele achava que a pessoa estava se adaptando na cidade que o João estava. Depois casaram, aí estava se adaptando ao casamento. Depois, um ano depois, já tiveram uma filha. Ele achou que a pessoa estava se adaptando a ter a filha. Então ele foi perdoando, amando, perdoando, amando. Só que a vinda da filha passou a ter uma coisa passou a ter uma importância maior do que qualquer outra na vida do João. Nada no mundo preparou ele para ter uma filha. A partir daquele momento que ele teve a filha, nada mais teve um significado maior, uma importância maior. A paixão dele, o amor dele pela filha é uma coisa pública, notória, clara, e também passou a ser uma testemunha das situações que ele amava e perdoava dentro de casa, mas que ele não queria que a filha visse, independente dela amando ou perdoando aquelas situações, ele não queria que a filha visse. E eram aquelas cenas de fúria, de descontentamento, de que a filha passou a presenciar. O João teve que definir rapidamente que ele não queria aquilo para a filha dele, de jeito nenhum. Porque era uma história que o João também tinha visto na casa dele, que a Maria, ela também viu na casa dela, e foi uma coisa muito sofrida, e ele não queria ser o algoz daquelas cenas para a filha dele, de, de, de raiva, de xingamento. Então o João, ele, apesar de toda a base cristã dele, apesar de tudo, ele se divorciou e tomou a decisão mais difícil da vida dele, mais dura da vida dele, mais problemática da vida dele, mais frustrante da vida dele, mais... E tentou, a partir desse ponto, manter uma relação de amizade com a Maria, em função de terem uma filha. E aí a Maria ficou muito frustrada com o término do relacionamento. Maria não queria ter terminado o relacionamento e a aceitou a princípio, e João acreditou que ela tinha aceitado a princípio a amizade em função da filha. João seguiu ajudando em tudo que Maria precisou para seguir trabalhando na cidade que o João estava, seguir progredindo. João, ele alugou uma casa quase do lado da casa de Maria. Ele ficava com a filha dia e noite, se preciso, para que a Maria trabalhasse, terminasse a faculdade, fizesse os cursos, fizesse reunião, saísse com as amigas, namorasse. O João recebia na casa dele a Maria e os outros, e o namorado que a Maria conseguisse, sempre fez almoço, recebeu na casa dele um namorado de Maria para almoçar, para sempre, nunca houve problema nenhum da parte de João de acolher Maria, algum namorado dela, alguma situação da vida dela, nada, nunca houve nada. Mas o tempo foi passando e João também teve os seus relacionamentos. E ele não sabia que isso afetaria Maria, ou que afetava ou deixava de afetar Maria, e nunca se preocupou com isso, porque ele parou de se preocupar com a vida de Maria, porque não era mais uma preocupação dele. E um dia Maria passou um tempo, passou 8 anos, passou muito tempo, e a Maria forjou uma situação muito triste e tentou prejudicar muito João. E quis destruir João.
E João aí se deu conta que aquele relacionamento não tinha acabado ainda na cabeça de Maria. Que Maria nunca se encontrou na verdade. E ela agora, numa atitude desesperada, ela, ela acreditou que só ia ser feliz e prosseguir a vida dela se ela destruísse João. Mandasse ele preso, ou ele apanhasse uma surra muito grande de algum namorado dela. Alguma coisa assim que desfizesse a imagem de João, que denegrisse a imagem de João, na verdade que ela criou na cabeça dela. Que ainda tinha aquela imagem e ela tinha que destruir esse, esse ícone, essa coisa que ela criou na cabeça dela, essa imagem que ela criou, que ela divinizou na cabeça dela, que ela tinha que destruir. Então ela precisa destruir mesmo, ela precisa fazer alguma coisa para destruir a imagem mesmo de João. Como a vida dá essas voltas, assim, como ela as pessoas vão tomando decisões e as coisas vão mudando, coisas com significado a princípio belo, né? Que o amor ele é uma das coisas da nossa vida que tem um significado belo e acabam se transformando naquilo que tem um significado feio, significado ruim, né? E eu não posso negligenciar esse fato que aconteceu na vida do João e ver o divórcio e ver a separação com maus olhos, porque essa história se repete em muitos outros Joões por aí, não sei como é que é o plural de João, tem muitos outros Joãos deve ser, Joãos por aí. E tem muitas pessoas que tiveram uma formação, uma, uma experiência, essa experiência mudou por várias questões, às vezes questões de ordem psicológica, às vezes até de ordem psiquiátrica. As situações mudam e, e esse vídeo eu quero só deixar claro que as pessoas, às vezes, que têm uma experiência assim, elas são afastadas, são tratadas como leprosos dentro da igreja. Na verdade, para aqueles, às vezes, que se consideram mais cristãos, às vezes as pessoas que têm uma experiência péssima dessa na vida delas, de separação, de mudança, de um amor grande para um ódio tremendo, elas são bem discriminadas. Elas são bem menosprezadas dentro da igreja. E às vezes, essa perseguição, que às vezes é a mais cruel de todas, que envolve filho, envolve um monte de coisa, ela fortalece mais as virtudes cristãs de quem é perseguido, humilhado, difamado, constrangido, do que prejudicam. Então, às vezes, elas fortificam as virtudes da pessoa que passa por esse tipo de situação. Então, agora o Darling, não vou mais falar do João, agora Darling, eu tenho um propósito, que é fazer que a palavra de Deus seja conhecida aos pecadores, aqueles que não se encontraram, aqueles que estão afastados, aqueles que estão perdidos, aqueles que enfrentaram histórias muito tristes na sua vida e se consideram indignos de Deus. E eu acho que a mensagem não é pregada assim com foco nessas pessoas. E eu quero focar nessas pessoas. Eu quero que as pessoas voltem para Deus, baseadas nas histórias como a história do João. Então, eu queria deixar registrada essa história, que é uma história triste e que não terminou ainda, não tem um final feliz ainda. E pedir que Deus abençoe a todas as pessoas, os pecadores, aos santos, à igreja,
e que a graça de Deus alcance a todos e todos tenham a oportunidade de conhecer essa mensagem que ela muda a vida, que é a mensagem de Deus. E que Deus me dê forças, né, e capacidade para levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. O maior número de pessoas possível. Bom, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos volva a sua face e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.